A próxima apresentação ela tem por tema coleta seletiva e infraestrutura necessária. Para apresentar este tema, nós convidamos o representante da Fundação Israel Pinheiro, especialista em gestão ambiental, engenheiro agrícola e graduado em engenharia civil, coordenador técnico do programa Minas Sem Lixões, secretário municipal de obras do município de Januária, Minas Gerais, no período de 2006 a 2008. Senhoras e senhores, convidamos o senhor Eualdo Lima Pinheiro. Boa tarde a todos. Como foi apresentado, meu nome é Eualdo, é isso mesmo, tá? Não é V, é um U, tá ok? Sou coordenador técnico do programa Minas Sem Lixões, pela Fundação Israel Pinheiro, tá? Bom, e o programa Minas Sem Lixões, né, a Fundação, ela assumiu a gestão compartilhada desse programa, tá? Por meio de um termo de parceria, de Cleusa até já mencionou a respeito dessa parceria. Então, foi assinado em 2008 a gestão compartilhada desse programa, né? O governo de Minas assinou com a Fundação Israel Pinheiro, por meio da FEAM, esse termo de parceria para se fazer a gestão compartilhada desse programa Minas Sem Lixões, tá? E dentro, né, das ações, ou das ações, né, pactuadas nesse termo de parceria, nós atuamos junto a vários ou a todos os municípios do estado, dando algum tipo de apoio, tá? E um desses apoios é o auxílio na implantação da coleta seletiva, como a Zuleika mencionou, o PEX, que é o Plano Estadual de Coleta Seletiva, onde os municípios pleiteiam, né, apoio técnico à implantação de coleta seletiva, e os analistas contratados, né, para tal, por meio do programa Minas Sem Lixões, é que vão aos municípios, né, fornecer esse apoio, por meio dessa parceria. Bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. E, bom, nessa aplicação desses indicadores e pactuados nesse termo de parceria, nós adquirimos ao longo do tempo que essa parceria vem sendo executada, alguma experiência na implantação de coleta seletiva, tá? E hoje a palestra, basicamente, nós vamos falar um pouquinho dessa experiência e vamos também pontuar o que a legislação vem trazendo quanto a essa questão da coleta seletiva. Bom, aí eu coloquei alguns conceitos e depois a gente entra propriamente falando de infraestrutura, como é o que está, né, colocado no título da palestra. Então, eu coloquei a seguinte definição. De acordo com o artigo 54 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, né, observados os dispostos específicos dessa lei, diz o seguinte, que a partir, né, da promulgação dessa lei, que foi em agosto de 2010, em agosto de 2014, todos os municípios do país deverão dispor apenas o seu rejeito, né, na forma final de disposição dos resíduos sólidos urbanos. E daí vem a necessidade de quê? Vem a necessidade de implantarmos a coleta seletiva. Então, nós poderemos dispor, ou seja, os municípios só poderão dispor, né, apenas os rejeitos. Então, aí entra o reciclável, entra o orgânico, enfim, entra os resíduos que devam ser aproveitados, né, reintroduzidos na cadeia produtiva, e para que aconteça isso, vamos necessitar de quê? Vamos necessitar de implantar a coleta seletiva. Ainda na lei, na lei, né, o decreto que regulamenta a 12.305, diz o seguinte, ele vem reforçar o artigo 54. Então, o artigo 9º do decreto que regulamenta a 12.305 diz o seguinte, a coleta seletiva dá-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos, conforme sua atribuição ou composição. Constituição ou composição, desculpe. E aí, no parágrafo 1º, a implantação do sistema de coleta seletiva é um instrumento essencial, né, para que se alcance o objetivo da política nacional, que aí todos já sabem, e aí menciona de novo aqui o rejeito, ou seja, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Então, nós não podemos ter, a partir de agosto do ano que vem, né, aterrando qualquer coisa. Nós só podemos aterrar ou encaminhar para a tecnologia que for, né, escolhida para a disposição final, apenas rejeito. Tá? Aí nós estamos falando de disposição. A destinação pode ser para uma tecnologia qualquer, mas a disposição, ou seja, eu destinei a uma tecnologia, essa tecnologia sobrou algum rejeito, a disposição final tem que ser apenas de rejeitos. Tá ok? Bom, aí eu contextualizei basicamente o que a política nacional, e é lógico, a estadual também vem trazendo isso, certo? Que nós só poderemos aterrar rejeito. Então, todo município vai ter que implantar a coleta seletiva. Porque aterrar rejeito, aterrar outro resíduo que não seja qualificado como rejeito, vai em desacordo com a legislação. E eu coloco uma definição também aqui de rejeito, ou seja, depois de se esgotar todas as possibilidades, né, de tratamento ou recuperação, é que se configura como um rejeito. Então, nós temos que encaminhar ou dar destinação para os resíduos sólidos e, esgotadas todas as possibilidades de eu recuperar esses resíduos, e aí obtendo o rejeito, é que eu posso dar a destinação, ou seja, eu tenho que só dispor finalmente o meu resíduo se ele for um rejeito. Se for um reciclável ou um passível de reciclagem ou um resíduo orgânico e etc. e tal, que não se configura como rejeito, eu estou indo contra o que a lei determina. Ok? Ali eu coloquei só um artigo, mais uma definição do artigo 30, também da Política Nacional, né, que complementa o que está dito anteriormente. Bom, e na própria lei também se define coleta seletiva como sendo o recolhimento diferenciado dos resíduos sólidos previamente selecionados na fonte geradora, com o intuito de encaminhá-los à reutilização, reaproveitamento, reciclagem, compostagem, tratamento ou destinação final adequada. Bom, essa é a definição de coleta seletiva. E basicamente eu costumo dizer o seguinte: a coleta seletiva, ela tem um tripé, que é baseado no seguinte: na tecnologia que eu vou escolher, no mercado de recicláveis, ou dos, né, resíduos que são provenientes dela, né, e basicamente destaquei aqui em vermelho que o principal para se conseguir implantar a coleta seletiva é a conscientização. Sem isso, a coleta seletiva não acontece. Não adianta eu ter tecnologia, não adianta eu ter mercado, ou um estudo de mercado compatível com o que eu estou desenvolvendo, que eu não vou conseguir, sem a conscientização, desenvolver uma coleta seletiva bem feita. Então, está tudo baseado no que a Edicleusa falou, que é a educação ambiental. Né? Isso tem que ser fomentado e muito bem fundamentado, né, nos momentos de execução ou de se planejar a coleta seletiva. Bom, vamos lá. Então, conforme a lei define, nós temos o seguinte: o mínimo, nós temos que fazer a separação dos resíduos secos e úmidos. Então, essa é a primeira configuração quando se pensa em coleta seletiva, baseado no que a política nacional determina. Então, minimamente, eu tenho que pensar a coleta seletiva dessa forma, tá? Quando se começa a planejar uma coleta seletiva, a separação de secos e úmidos. E, progressivamente, caso isso seja viável, eu entro na separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas, certo? Então, a coleta seletiva, o princípio dela é isso. Eu começo a pensar isso. É lógico que cada município tem a sua realidade, e no momento que, né, como eu falei no início, nós estamos apoiando vários municípios do estado a implantar coleta seletiva, já apoiamos vários, e vários já implantaram. Então, existem peculiaridades específicas para cada município para se definir ou se planejar a coleta seletiva. Então, cada caso é um caso, não existe uma receita, né? Ou seja, eu construo um plano de coleta seletiva para cada município, em função da sua realidade. Bom, as modalidades, só para exemplificar, as modalidades de coleta seletiva, nós podemos ter coleta seletiva porta a porta,
que é a coleta seletiva, que o município geralmente faz a coleta, como se fosse a coleta convencional, eu vou de porta a porta, né, fazendo a coleta seletiva, pontos de entrega voluntária, pontos de troca. Tem alguns municípios que criam moedas, né, para se trocar. O cidadão ele leva o reciclável e troca, né, por uma moeda que é criada e depois ele consegue resgatar. Existem vários exemplos aqui no estado de Minas Gerais. Por catadores ou organizações de catadores, tá? Que pode ser vinculada a essa questão da porta a porta também. Eu posso definir um bairro que uma organização de catador vai passar de porta em porta coletando. Como eu disse, não existe uma receita. Nós temos que planejar e construir a proposta da coleta seletiva, né, por município ou pela realidade que aquele município tem. Bom, basicamente, de uma forma bem simples e bem rápida para a gente contextualizar o escopo da coleta seletiva e que a gente geralmente aplica em todo município que a gente vai apoiar, né, a implantação de coleta seletiva, basicamente é essa sequência aqui. A coleta seletiva, secos e úmidos, o que a política define como a forma mínima de se implantar uma coleta seletiva, onde os secos são os resíduos, né, secos, é óbvio. E o úmido entra ali alguma parcela de rejeitos e o orgânico, tá ok? Aí, esses resíduos podem ser encaminhados para uma unidade de triagem ou uma unidade de triagem e compostagem, ou o que nós chamamos de usinas de triagem e compostagem, ou usinas, né, de triagem apenas. Essa terminologia você encontra na literatura bem diversificada. Então, eu chamei ali de unidade de triagem. Geralmente, a unidade de triagem, você tem uma unidade, geralmente dentro da sede do município, e geralmente a usina de triagem. E quando se tem a compostagem, você tem ela um pouco mais afastada do centro urbano. E essas unidades, geralmente, elas se posicionam, ou podem se posicionar, né, no centro urbano. E, geralmente, quem opera essas unidades, na nossa vivência, são as organizações de catadores, ou então funcionários do próprio município. Mas, basicamente, depois de ocorrida a coleta aqui, certo, dos secos ou úmidos, isso é lógico que a definição da forma como a coleta vai acontecer, isso vai ser definido no projeto da coleta seletiva. Basicamente, se adota esses dois, tá ok? E se encaminha para essas unidades de triagem ou unidade de triagem e compostagem. Depois, né, nós temos aqui duas frações, que são os recicláveis e os rejeitos. Os recicláveis, a gente tem os recicláveis convencionais, o plástico, papelão, plástico, vidro, metal, e daí lá vai. E também temos aqui na fração de recicláveis os orgânicos, que, é lógico, tem todo um critério para ser comercializado. Então, se esse orgânico, e aqui eu coloco logo abaixo, comercialização ou reutilização. Geralmente, o orgânico proveniente desses processos, quando se tem uma usina de triagem e compostagem, esse orgânico, geralmente, eles são reutilizados. Tá? Eles retornam para reutilização em praças públicas, onde se tem um jardim, porque a comercialização, há necessidade de se ter um critério maior, né? Existem normas para que o composto realmente seja passível de comercialização, então isso é mais complexo, tá ok? Eu não vou me aprofundar muito, até porque o tempo não dá, mas depois nós temos materiais que vocês podem ter acesso, né? Eu vou falar de que forma vocês possam ter acesso a isso. E os rejeitos? Os rejeitos têm que ser encaminhados para disposição final, seja para um aterro sanitário ou seja uma outra forma de tratamento qualquer para esse rejeito. Mas eu aqui, obedecendo essas sequências, eu atendo o que é política nacional. Eu estou encaminhando para a disposição final apenas o quê? O que ela determina que seja encaminhada, que são os rejeitos. Bom, a coleta seletiva, ela fomenta a reciclagem, correto? Bom, e aqui nós temos as vantagens ou os benefícios da coleta seletiva, que é a diminuição da quantidade do lixo a ser aterrada,
E aí, se eu pago pela disposição final desse rejeito, né, se eu retiro do meu lixo a quantidade daquele material que é passível de recuperação e retorno à cadeia produtiva, eu pago menos pela tonelada que seria aterrada. Então, esse é um benefício. Preservação dos recursos naturais. Eu retirando os recicláveis, eu pressiono menos os recursos naturais. Então, eu deixo de retirar recursos naturais para produzir novos produtos, ao passo que eu passo a utilizar o quê? Resíduos que já foram utilizados e reinsiro esses resíduos na cadeia produtiva. Aí eu tenho economia de energia, diminuição dos impactos ambientais, novos negócios, ou seja, eu atraio indústrias de reciclagem, eu atraio, né, compradores, enfim, eu fomento essa questão de novos negócios. E, é lógico, a geração de empregos diretos e indiretos, além da inclusão, né, que nós chamamos de inclusão socioprodutiva, né, e de catadores. Bom, a infraestrutura. Eu também fiz um apanhado bem geral, bem amplo do que nós colocamos aqui de infraestrutura. Na experiência nossa, nós desenhamos, e aí eu vou focar muito aqui, especificamente nos galpões de triagem, tá? Ou nas unidades de triagem. Eu não vou entrar muito no detalhe do compostável, das unidades de triagem compostável. E aí eu indico algum material para quem tiver ou nos coloco à disposição para falar um pouco mais sobre isso, porque o tempo é muito curto e não dá para a gente abrir tanto a discussão. Então, na nossa experiência, e ao passo que fomos, né, a campo, identificamos a realidade de cada município, nós pensamos numa estrutura que se adequasse minimamente às necessidades, né, para que implantássemos a coleta seletiva e tivéssemos um local para encaminhar os recicláveis. E, de uma forma bem enxuta e bem simples, nós bolamos o seguinte. Aqui é um esboço de uma infraestrutura que nós achamos que, entre aspas, seria minimamente ideal, tá? Onde nós temos aqui uma área de recepção, um silo para os recicláveis, tá? Aqui uma mesa de triagem, áreas de circulação, área para estocar material solto, né? Que seria a área de segunda triagem, e eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma delas, tá? Área de prensagem, área de estocagem e área de expedição. E aqui uma unidade administrativa com um escritório, refeitório e sanitários com acessos externos e tudo mais. Esse modelo aqui, dessa infraestrutura para, né, receber os recicláveis, pode ser, de acordo com a capacidade ou a quantidade de resíduos gerada no município, ou de recicláveis, potencialmente, que pode ser gerado no município, você dimensiona para um sistema manual ou um sistema mecânico de triagem. Esse sistema nós consideramos um sistema manual de triagem e a configuração dele seria a melhor para os municípios menores, tá? E logo na sequência, existe um outro layout que nós pensamos, aonde nós temos a área de recepção, né, um funil direcionando para uma mesa de triagem, nas laterais, baias para recicláveis soltos, tá? Área de prensagem, área de estoque e área de circulação, expedição e a área de administração. Então, basicamente, esse processo a gente sugere para municípios um pouco maiores, aonde essa mesa ela pode ser mecânica ou não. Nesse caso, a gente sugeria mecânica, tá? É lógico que existem os seus inconvenientes, mas existem os seus benefícios também, que a gente comenta bem rápido daqui a pouquinho. Bom, elementos que a gente considera como essenciais para se projetar a infraestrutura para receber a reciclagem. Bom, área de recepção, né? Área de recepção, eu coloquei apenas um daqueles modelos, acho que eu devo ter colocado mais, onde eu tenho uma rampa de acesso,
o veículo iria bascular. Geralmente essa área de recepção ela fica num patamar mais elevado, o indicado é isso, para que não se perca energia em levantar o resíduo, colocar sobre a mesa de triagem ou sobre a superfície de triagem, né? Você perde energia com isso e perde ergonomia também. Então, geralmente, essa área é uma área dimensionada para se armazenar uma quantidade de coleta seletiva pelo menos de 2 dias consecutivos, onde eu tenha área suficiente para armazenar esse resíduo, porque se der algum problema no processo de triagem, uma paralisação, seja ela de que natureza for, essa área tenha área suficiente para receber a coleta seletiva de, no mínimo, 2 dias. Esse é o requisito mínimo que a gente geralmente utiliza para projeto. Então, essa é a área de recepção. Aqui um corte bem simples, aonde, né, o veículo subiria aqui seria o funil, e essa área toda para acumular recicláveis, ok? Essa é uma outra configuração de área de recepção, onde o veículo sobe por aqui e desce por aqui, ou vice-versa, né? A setinha ali está indicado que pode subir pelos 2 lados. Aqui eu teria um silo, e aí eu coloco uma foto logo na sequência, e aqui seria a mesa de triagem, onde cada operador ali da triagem, ele puxaria, né, o resíduo para ser triado. Bom, essa aqui é uma outra configuração, até no material do Ministério das Cidades, onde o veículo descarrega num patamar. Aqui tem uma garra que leva para o silo, e aí quem tria aqui. Também como elemento essencial, nós temos a área de triagem, baias, né, baias para solto, que a gente chama de uma segunda triagem, é onde, né, você retira da mesa, leva para a baia, e na baia se executa uma outra triagem, que é a triagem para unificar plástico de mesma cor, vidros de mesma cor, enfim, dependendo do mercado. Área de prensagem, armazenamento e expedição. Basicamente, eu coloquei aqui como se fosse uma mesa mecanizada. Essa mesa também pode ser fixa nessa configuração. Aqui eu tenho as baias de material solto. O que eu trio daqui, eu levo para cá, e quem trabalha na prensagem trabalha buscando esses materiais nessas baias aqui. E geralmente essas baias são determinadas ou são projetadas por tipologia de resíduos. Aqui eu tenho uma área de prensagem, a área de armazenamento de fardos, que são essas 2 áreas aqui, e aqui eu tenho uma área de circulação, e aqui é lógico a área de expedição. Geralmente é importante salientar que a área de expedição seja uma área coberta, né, para que você, no momento da carga, né, do material para expedição, não molhe o reciclável, porque ele perde valor. Aqui nós temos uma mesa, um exemplo de uma mesa mecanizada. Essa outra mesa, ou esse outro sistema de triagem, é um sistema de silo, onde nós temos uma foto aqui, eu tenho o silo, o material entra aqui por cima e vai armazenando aqui nesse silo, e aí quem trabalha aqui na mesa vai puxando o material. Nós temos alguns projetos que nós identificamos em campo, que em alguns projetos eles fizeram esse piso aqui, ó, o piso do silo, sem nenhuma declividade, ou uma declividade muito baixa. Então esse material, para o triador puxar, ele precisava fazer um esforço muito grande e puxar. E dependendo da inclinação desse anteparo aqui, que é uma tela, se ela for uma inclinação muito vertical, o material fica pressionado, e para o pessoal puxar também, há necessidade de fazer um esforço muito grande aqui na retirada do reciclável, porque o que está em cima pressiona o de baixo e aí não funciona direito. Então, algumas alternativas foram sugeridas e basicamente deu certo. Fazer uma inclinação maior no piso do silo e fazer uma inclinação também, né, aqui nessa grade. Ok. Gente, o tempo está esgotando, mas vamos lá. Elementos essenciais também. É a unidade de apoio administrativa. Há necessidade de se ter essa unidade de apoio administrativo,
porque você tem que fazer a gestão, você tem que fazer o controle de entrada e saída de materiais. Então, é muito importante esse controle ser realizado, né, para que você tenha um processo bem assistido e bem organizado. Nessa unidade de apoio, há necessidade, né, minimamente, de ter um escritório, um pequeno escritório, um refeitório e, é lógico, vestiário. De acordo com as normas de trabalho, né, nós pensamos em colocar todos os acessos externos à área de trabalho, né, para que se não tenha um contato com o material, apesar de ser apenas recicláveis que vêm para essas unidades, às vezes você vem com material contaminado, enfim, você tem que ter áreas, né, sanitárias, barreiras sanitárias para as áreas de refeição e sanitário. Bom, ainda como elemento essencial, é necessário observar, né, os sistemas de tratamento de efluentes, né, onde se pretende construir a unidade ou a infraestrutura para triagem dos recicláveis, você tem que ter o pensamento de para onde vão os efluentes, né? Ou seja, construir um sistema próprio ou ligar a rede da concessionária local. Ergonomia. Nesse modelo de proposta que a gente está apresentando aqui, se pensou bastante na questão ergonômica. Por quê? O triador, geralmente, em outras estruturas já observadas, o triador ele fazia um trabalho de movimentação, né, ao agachamento muito intenso. Então, esse processo era completamente insalubre. E aí, o processo ergonômico no processo é muito, muito sério. E aí a gente tem alguns exemplos. Em galpões de triagem, onde não se tinha mesa de triagem ou organização alguma, o pessoal fazia a triagem, ou o resíduo chegava no mesmo piso da triagem, né? Eles faziam a triagem no chão, e aí você vê que a setinha falando que, né, com o tempo, a vida útil de trabalho dessas pessoas aqui seria muito pequena. Né? A mesma postura de um catador, né, que estivesse num lixão, completamente insalubre. Então, aqui é um modelo de uma unidade projetada, o trabalhador trabalha, né, com a postura completamente, né, correta, aonde aqui, nesse caso especificamente, eu tenho uma mesa de triagem, e ao lado aqui tem umas tubulações que eles vão jogando o material e vão se depositando em bags ali embaixo. É um exemplo só para mostrar. Neste caso aqui, o material chegava num patamar inferior e, por um elevador, né, era colocado aqui nessa estrutura. Ou seja, é um consumo energético no processo. Pessoal, é importante que o pessoal que trabalhe nessas estruturas sejam treinados, que tenha uma capacitação tanto gerencial quanto operacional para o sistema. Outro elemento que não deve ficar em momento algum esquecido é a questão da segurança, que principalmente com relação a incêndio, né? Você tem, geralmente a gente tem escutado, aquele galpão de recicláveis pegou fogo, ou seja, é importante, muito importante, que se tenha no projeto, tá, da infraestrutura, essa questão da segurança contabilizada aí nos gastos. Regularização ambiental. Todo galpão de triagem, dependendo da área, é necessário a regularização ambiental, tá? Então, quem regulamenta isso é a DN 74, de 2004, tá ok? E, lógico, suas alterações. Equipamentos mínimos, prensa, balança, aqui é um carrinho, esses dispositivos aqui para carregar fardos, tá? Empilhadeiras, carrinho manual para fardos. E aqui eu coloco, tá? Só para efeito de comparação, nós temos o seguinte: um processo manual, a produtividade, né, de uma jornada de 8 horas de trabalho, num processo convencional e manual, seria um processo de triagem manual,
nós teríamos um rendimento por 8 horas de jornada de trabalho, uma produtividade em torno de 500 quilos. Exigência, né, vícios de postura, futuramente problemas com coluna vertebral, ou seja, rejeito 5%. Você tem uma quantidade de rejeito muito pequena. Mesa de catação, triagem mecânica. A mesa, ela te dá uma produtividade maior, diminui os vícios de postura, porém, eu tenho um índice de rejeito bem considerável. Esse rejeito talvez seja necessário retriar. Então, tem que se pensar nisso tudo. Por operador. E no sistema de gaiola, que seriam silos, numa jornada de 8 horas, eu tenho em torno de produtividade, em torno de 250 quilos por pessoa. Tá? E aí, um número de rejeito também menor. Bom, e para finalizar, um galpão, nós fizemos um exercício, um galpão, para receber a coleta seletiva, tá? Apenas os recicláveis, e aqui não entra orgânico, tá bom, gente? São os recicláveis que a gente chama de secos, tá ok? O orgânico deveria ter, é lógico, uma estrutura à parte para se fazer o tratamento dele. Mas aqui, num exemplo, num exercício que foi feito, tá? Um galpão para atender uma população urbana em torno de 5 mil habitantes, um módulo deu em torno de 456 metros quadrados, ele custou, sem considerar também compra do terreno, equipamentos, tá? E sem considerar preços de projeto. Ou seja, para se construir apenas a obra, pensando em estrutura metálica, ficou em torno de R$243 mil nessa faixa, tá ok? Então, contemplando todos aqueles elementos que nós falamos. E aqui, só por um exemplo de área, a recepção, 69 metros quadrados aproximadamente, triagem, processamento mais armazenagem, processamento ali no caso, prensagem e tudo mais, 237, expedição, 70 e poucos, unidade de apoio, em torno de 71, né, a área total. Somando isso aqui, daria 456 metros quadrados, tá ok? Esse foi um exercício que nós fizemos para se ter uma dimensão de um custo para a implantação de um galpão para receber a coleta seletiva, tá ok? O tempo foi muito curto para a gente abordar outras formas de coleta seletiva, como um pátio de compostagem, outras estruturas, mas existem um material desenvolvido, né, pelo termo de parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente, que elenca todas essas questões abordadas aqui, tá ok? E no mais, coloco à disposição, né, a Fundação, o Programa Minas Sem Lixões, a Fundação Israel Pinheiro está à disposição, ali tem alguns contatos, tá? E caso queiram, tá, nos coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos, e se houver tempo, né, me coloco à disposição para algum questionamento, alguma dúvida que porventura tenham. Ok? Muito obrigado.